Oiê! Eu tô tão feliz. A primeira série do Papo Leal foi um sucesso, vocês amaram. Eu tô bem feliz com os feedbacks. E essa segunda série é uma série muito especial, porque é sobre como estudar para o Enem. Eu reuni aqui é, um grupo de experts que acho que nunca na história da humanidade essa galera foi reunida antes. E eu não podia começar melhor. Porque para começar, a gente vai entender como é que estuda a prova, para a prova, a partir da prova, né? Como é que eu estudo para o Enem, a partir do Enem, pelo Enem. E não tinha pessoa melhor para começar o Papo Leal. A gente vai conversar hoje com o PP, o Paulo Pérez, que é um mentor de estudos, que é um grande especialista na prova do Enem, que sabe transformar aluno em candidato, que é meu amigo, dá licença, meu amigo, meu BFF, meu mentor, minha inspiração. Estou muito feliz de poder começar com você. PP, obrigada, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Cara, que alegria, que honra estar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu me senti no Faustão agora, sabe aquele lá? Vamos lá, vai entrar agora, arquivo confidencial, porque esse papo aqui, cara, é um papo que eu fico muito feliz, muito grato por estar aqui, muito grato por ser convidado e por fazer parte desse papo leal, que espero realmente que vá contribuir e ajudar uma galerinha nesse momento tão delicado, tão difícil, né? Essa pandemia, momento onde nós percebemos que temos que nos adaptar, né? Temos que nos atualizarmos, e, enfim, estar aqui contribuindo, colaborando e compartilhando com eles é muito legal. Fê, muito obrigado. É uma honra também poder chamá-la de minha amiga, da minha família, cara. Amo, te amo. Obrigadão. Ai, delícia, né? Tão bom, né? Tão bom ter amigo e tão bom poder. E a nossa amizade vem do. Não vou nem falar que vem do trabalho, mas vem do propósito. A gente tem o mesmo propósito. E aí a gente se encontrou nesse processo e virou assim, BFF, de mandar mensagem um pro outro e não falar bom dia, porque o assunto não acabou. Uhum. Esse é o nível de intimidade. Porque, Nem esse bom, é o nível de intimidade. nem bom dia e nem no horário, né? Não respeita nem o horário, vai 5 horas da manhã, madrugar 3 horas da também, né? manhã, toda hora é hora, todo dia é dia, todo insight é insight, né não? Por que não? Eu quero começar esse papo, porque assim, quando eu te chamo de especialista em Enem, tem gente que pode olhar e falar, mas como é que uma pessoa vira um especialista na prova do Enem? Bom, o básico, né? Precisa estudar o Enem. E isso não é básico. Isso demanda uma energia gigantesca. E eu queria que você contasse, tá? Contextualizasse mesmo para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente. Qual que foi esse movimento que você fez para entender a prova do Enem? E isso vai até justificar mesmo essa nossa conversa e o porquê que a gente precisa entender a prova para poder se preparar para ela. Gosto dessa palavra estudioso do Enem. Eu me julgo realmente uma pessoa que estuda essa prova de ampla aplicação, não só o Enem, mas outros vestibulares. Para a galera entender, a minha vida profissional ocorreu aqui em Brasília, né? Eu estou em Brasília e eu sou carioca, mas moro aqui em Brasília há algum tempinho. E a minha vida profissional começou aqui em Brasília, já num colégio super renomado, tradicional, que é o Colégio Galois, Colégio e Pré-Vestibular Galois. E eu estava, em 2014, começou tarde o meu contato com o Enem. Em 2014, eu estava me transformando em diretor do pré-vestibular do Galois. Isso porque eu soube que ia virar diretor no final de 2013 e me preparei ali em janeiro, fevereiro, para assumir a direção do pré-vestibular em 2014. E como é que era aquele contexto, aquele cenário, Fê? 2014, Brasília não usava a nota do Enem. O Enem já era uma realidade nacional em 2009, então, mas Brasília ficava à margem do Enem. Brasília é muito bairrista em relação ao vestibular, um vestibular muito difícil de ser compreendido para quem não é aqui de Brasília, muito tradicional, muito conteudista, um conteúdo muito aprofundado, não tem edital, não tem matriz de referência, não tem conteúdo, sabe? Vai ter a prova, aqui estão as regras, mas o conteúdo, o céu é o limite. Então eu estava nesse cenário em 2014, me preparando com equipe, material, professores, e tudo pronto, já semestre rolando, a UNB comunica via imprensa, sai no jornal, uma bela manhã, que a UNB
passa a adotar o Enem também como porta de acesso para a universidade. Então, repara, o Enem, que até então, para Brasília, não tinha nenhuma importância, passou a ter uma importância meio que do nada, sem nenhum aviso prévio para as instituições, professores, alunos. E aí eu lembro da equipe se entreolhar, falou, caramba, e o que é esse Enem, cara? O que muda? Como é que é essa prova? E como eu estava em um cargo de confiança na instituição, eu fiz parte da equipe privilegiada que conseguiu tempo, né, tempo que eu falo fora de sala de aula, não estava mais em sala de aula, e demanda muito tempo preparar a aula, dar aula, corrigir prova e por aí vai. Eu estava já fora desse rolê e eu estava com o tempo para poder viajar, estudar, e foi o que eu fiz. Né? Eu tinha realmente me preparado para a prova do vestibular da UNB, para a prova do PAS, e comecei a fazer um paralelo do que era o Enem. E comecei a ver, falando com colegas de outros estados, com editoras, com alunos que passaram pelo Enem em outras instituições, entrevistando pessoas, é aquilo de bater papo mesmo. Fui para campo, eu viajei o país inteiro para entender o que era o Enem. Logo de cara, eu tive assim uma aversão ao Enem, porque quando você compara o Enem 2014 com uma prova muito conteudista, que era o UNB, você vê uma prova muito superficial. Naquela época era ainda um pouco mais, uma prova um pouco de habilidade, tem um limite o conteúdo do Enem. A UNB não, a UNB, qualquer detalhe valia a pena para ganhar pontos na prova da UNB. E comecei a fazer o paralelo, falei, caramba, a prova muda muito, a prova é muito diferente. Se a gente não estudar a prova, não entender as regras do jogo, a gente não consegue dar o nosso melhor. Quando eu falo a gente, é professor, orientador, editora, material e o próprio estudante. Porque, repara, eu faço uma analogia, Fê, que é se preparar para uma viagem, né? Então, vamos lá. Eu vou viajar para a universidade, né? Para um curso qualquer que eu queira viajar. Tem alguns caminhos, né? Tem algum meio de transporte para essa viagem. Ou é pelo vestibular da UNB, ou é pelo Enem. Qual é a diferença qual é a preparação da minha mala para essas duas viagens, né? É igual fazer uma viagem de férias. Tá frio para onde eu vou, né? Qual tipo de roupa eu tenho que colocar na minha mala? Qual roupa que eu vou usar naquela viagem? Quanto tempo eu vou ficar? Qual é a regra de peso da mala que eu posso levar? E, por exemplo, se você vai viajar via Enem para qualquer universidade e vai levar uma mala de um vestibular tradicional, vai levar muita coisa que você não vai usar, que não vai potencializar a sua nota. Então, pega uma gramática muito pesada, que é um perfil da prova da UNB, e traz essa sua habilidade para a prova do Enem. Cara, você sabe, eu não tenho dúvida que você domina aquela competência, mas como a prova não vai te cobrar aquela ferramenta, não vai te cobrar aquela abordagem, é uma energia que você gasta na preparação que você não vai usar. E aí você não consegue dar o seu melhor. Então foi mais ou menos isso que eu fiz lá em 2014, de começar a estudar a prova do Enem. E não parei mais. Retomei em 2014, eu lembro que eu não fiz o Enem como candidato, né, como para, enfim, vivenciar a prova do Enem, mas eu resgatei as provas 2009, 10, 11, 12, 13, imprimi todas, fiz todas, fui trocar ideia com os professores em relação a gabarito, a tomar decisão, a chuta ou não chuta, deixa em branco ou não deixa em branco. Tinham muitos mitos da prova do Enem, né? Já ouvi falar que o gabarito é letra B. Quem marcou letra B ganha pontuação total. Quem marcou letra A, que é o mais próximo do gabarito, ganha um pouquinho menos de ponto, mas ganha ponto ainda. Enfim, eram alguns mitos que eu fui aí desvendando ao longo desse período. E aí, quando você fala que eu sou um especialista, na verdade, eu sou um estudioso, troco, compartilho aí os meus estudos com você, com orientadores, com colegas, professores, e vou lapidando ali o que eu tenho lido, estudado e compartilhando isso com essa molecadinha. E aí, em 2014, não fiz o Enem, mas fiz todos, né, anteriores em casa, enfim, no escritório,
trabalhando, estudando a prova, e de 2015 até agora eu faço todos. No dia do Enem, vou até lá, vivo esse momento com eles. Aliás, nós dois faremos a primeira versão digital do Enem agora no finalzinho de janeiro, né? Faremos a nossa primeira Enem digital. É isso. Então, estudioso do Enem, sim. Especialista com a troca, com essa galerinha, até vira um pouquinho de conhecedor da prova. E eu gosto mesmo de chamar de especialista, porque é alguém que se especializou, é um saber especial sobre algo, e isso demanda disciplina, investigação, processo, registro, é um movimento científico em prol da prova, né? Não é ir lá e fazer uma prova, é um conhecimento que demanda tempo. E é engraçado como as nossas histórias elas se entrecruzam, né? Eu fiz um movimento similar voltado para performance, inteligência emocional, rotina e planejamento do estudante. Porque enquanto professora não dava tempo. Né? Enquanto professora de Sim. história, eu estava focada no conteúdo. E era o melhor que eu podia entregar, era o conteúdo. Quando eu senti que o conteúdo já não era o que fazia mais diferença, eu fui descolando da história. E foi fundamental na minha carreira, mas não sinto saudade nenhuma de dar aula de história, porque eu sinto que o que faço hoje gera mais resultado. E com o PP não é muito diferente, né? Que era professor de Não é. espanhol e fez esse movimento. E é legal isso, né? Especialista, poxa vida, um estudioso, um especialista, alguém que foi atrás de um conhecimento que não está pronto. Não tem como E é você legal, Fê. lá num curso para aprender isso, né, Pepe? É um Não mapa que a tem. gente monta. É bem desafiador esse É, movimento, né? é no campo mesmo, é na rua, é no É. braço, é errando. E aí, uma coisa que eu acho legal, que eu só me considero um especialista quando eu me complemento com o estudante que está com fome, que tem conteúdo, que tem competência, e ele tem aqui do outro lado com a gente um orientador, e aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, aquilo que eu sei na teoria, ele faz, ele confia, ele faz na prática e acaba passando, né? Quero aproveitar, te dar o parabéns pelos 3 anos do Método Leal, que completou em agosto agora, mês passado, parabéns. Também são 3 anos que eu tenho de vida solo, de voo solo, num cursinho que eu tenho aqui em Brasília, aí em Goiânia e lá em Juazeiro, que é o PPA. Então, esse nosso voo solo é junto, né? São 3 anos, tem o mesmo período, assim. Agora, de contato com aluno, com cursinho, com pré-vestibular, já são mais de 20 anos, mas não Tempo. vamos falar de tempo aqui não, porque o papo aqui é para ficar um papo para cima, Não alegre, é? animado. É Deixa eu tempo. só falar, quem está ouvindo aqui a gente, nós vamos começar a falar muito sobre orientação, sobre como estudar, pegar aí um papelzinho, uma caneta e Boa. realmente acompanhar, porque a série do Papo Leal para preparação para o Enem tá linda, 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 linda. Acompanhe todas. Pegue um caderninho só para isso, porque você vai Boa. realmente potencializar a sua nota aqui. É só dica de ouro. E aí eu queria começar essas dicas de ouro trazendo uma reflexão que talvez muitos alunos e até professores, pegando a sua experiência de formação continuada de professores, a minha também, que talvez não conheça. Queria começar desvendando aqui como é que você enxerga a lógica do Enem. Porque eu vou trazer aqui os mitos, tá? Alguns. Que o Enem é uma prova só de interpretação de texto. Que o Enem é uma prova fácil. Que o Enem é uma prova rasa. Que não demanda conteúdo. E acho que esses são alguns dos mitos. E eu fiz o Enem no meu ensino médio. Na época não tinha uma validade ainda para processo seletivo, né, para entrada na universidade, mas o que a gente ouvia era isso. Tudo bem que era uma prova bastante diferente da prova que a gente vê hoje, mas mesmo assim, olha que curioso, né, como a gente tem dificuldade de enxergar uma prova que trabalha habilidades, soluções, mas eu não vou dar spoiler não. Fala pra gente, qual que é a lógica, Pepe, do Enem? Tá, vamos lá. Eu costumo contextualizar os meus mentorandos assim, ó. O governo brasileiro, e aí não importa qual seja o governo federal brasileiro, convoca você, cidadão, participante, a resolver problemas de âmbito nacional, né? Eu tenho uma fala que é o N ali do Enem é nacional. Então, são problemáticas nacionais ou mundiais e que você vai ter que resolver, vai ter que dar uma solução àquele problema. E aí já muda muito a lógica entre o que prova, o que cobra a prova do Enem e como é que as
as escolas e os cursinhos preparam você para o Enem. Por quê? Só o fato de você dominar conteúdo, dominar competência, ter teoria, ter conceito, não significa que você consegue resolver problemas. E o Enem é resolver problemas, dar solução àqueles problemas. Então, você tem que... o enunciado da prova traz o que eles chamam de situação-problema, que deve ser resolvida pelo participante. São ali 5 argumentos, A, B, C, D, E, 5 alternativas. Cuidado, não tem uma certa e 4 erradas. Transformar o A, B, C, D, E do Enem em certo, errado ou VOF é um problema, porque não tem uma correta e 4 erradas. Tem uma que é mais aplicável, é mais viável, que cronologicamente vem primeiro, e isso não significa que as outras estão erradas. Então, sempre são plausíveis as soluções criadas para resolver aquele problema. E você tem que escolher, de acordo com as tuas competências e as tuas habilidades, aquela que melhor resolve o problema de maneira rápida, eficaz, ética, uma maneira equilibrada, democrática. Então, é essa maneira que você vai resolver o problema. Então, pensa assim, você que vai agora para o Enem, você está indo elaborar uma proposta de intervenção para um problema e vai apresentar esta proposta para o governo, e o governo tem que ter condições viáveis de colocar aquilo em prática, de resolver aquele problema. Agora, não é só isso, não basta saber que eu estou indo lá para resolver problemas. Eu tenho que ter a minha estratégia para resolver problemas. Primeira fala, Fê, que fica muito solta dos professores e de quem vai preparar os estudantes, é uma fala real, mas como ela vai pela metade, fica meio perdida. Que é assim, todo mundo fala, o Enem é uma prova de interpretação. E para por aí. E quando fala isso é verdade. O Enem é uma prova de interpretação. Mas quando para por aí, me dá uma ideia de que interpretar é interpretar texto. E aí não é o correto. O Enem é uma prova de interpretação de enunciado e uma prova de leitura de texto. Então, você vai para a prova para ler muitos textos, mas para interpretar muitos enunciados. E há uma diferença entre leitura e interpretação. Aqui, de maneira superficial, eu posso falar que uma leitura crítica, ou seja, uma leitura que eu envolvo as minhas verdades, o meu conhecimento de mundo, a minha visão de mundo, o meu repertório sociocultural, essa leitura crítica tem que ser feita no enunciado. Se eu levo essa leitura crítica para o texto, qual que é o perigo? O perigo é, caramba, eu tenho uma leitura com o senso comum daquele texto, é muito provável que o senso comum daquela leitura esteja em uma das alternativas, e ela fica muito forte para mim, porque, caramba, tudo que eu li e envolvi com a minha realidade está ali na letra D, então, tudo que eu pensei do texto está aqui na letra D, a letra D, então, para mim, é a resposta correta. Só que, na verdade, entre a tua leitura e interpretação do texto e a opção que você escolheu, tem uma pergunta, tem um enunciado. E a resposta tem que ser a correta de acordo com o enunciado e não de acordo com o texto. Então, vamos lá. O Enem é uma prova de interpretação? É, mas é uma prova de interpretar enunciado e não de interpretar texto. Qual é a habilidade mais avaliada no Enem? É a de leitura. Leitura e não de interpretação de texto. É leitura de texto que tem que ser feito. E mais um detalhe, 2 palavrinhas que todo mundo usa na preparação, competência e habilidade, e que elas se misturam e as pessoas acabam não entendendo. Entender o que é competência e o papel dela, e entender o que é habilidade e o papel dela, também é fundamental para que você balize os teus estudos. Então, vamos lá. Competência. Competência é teoria, é conceito, é conteúdo, é informação teórica. Competência é
saber. Ser competente é o primeiro passo para ter habilidade. A habilidade é saber aplicar aquela competência. E o Enem está aqui, está na habilidade. São 120 habilidades e 30 competências. Olha aqui a balança. 120 habilidades, 30 competências. Pesa muito mais a habilidade. E a habilidade é saber fazer. E um detalhe, para saber fazer, não necessariamente eu tenho que ser o mais competente. Eu posso errar, corrigir erros, entender a partir do erro e eu ganho aquela habilidade. Eu gosto muito de fazer uma comparação. Eu tenho que contratar aqui alguém para ladrilhar aqui essa parede, colocar aqui azulejos na minha parede. Eu posso contratar, sei lá, um arquiteto ou um engenheiro e ele vai pegar lá toda a competência dele, vai calcular qual é o espaço do meu ambiente, vai lá e falar, olha, Pepe, compra 8 caixas de azulejo que vai dar para ladrilhar aqui a tua parede. Esse é um cara que usou a competência. Agora eu posso contratar alguém que não tenha uma formação em arquitetura ou engenharia, mas que trabalha com isso a vida inteira, faz isso na prática, e aí eu falo, olha só, eu quero ladrilhar aqui. Quantas caixas eu tenho que comprar? Ele vai falar, olha, compra 7, compra 8 caixas, só de olhar. Porque esse olhar, que é a habilidade, ele já errou muito, já recuou, já corrigiu, já viveu isso, faz dele um cara com habilidade para dar a mesma resposta. Então, repara, não é um método, não passa pelo SISU, via Enem, não passa quem tem mais competência, quem domina mais o conteúdo, passa quem tem mais habilidade. E ter habilidade não necessariamente é ser competente, dominar aquela competência. Eu posso ter habilidade na prática, o Enem é por aí, que eu falo que é o estudar a partir da prova, né? Que é o ter habilidade. Você estava falando sobre, até anotei aqui, a prova ficou uma prova mais conteudista, né? É outro mito que o pessoal fala, Pepe, a prova do Enem está uma prova mais conteudista. Eu concordo. Quando a régua é comparar o Enem 2019 com o Enem 2014, com o Enem 2009, aí sim, o Enem atual está mais conteudista que o Enem anterior. Sim. Agora, quando eu comparo o Enem com outros vestibulares, você pega FUVEST, Unicamp, ITA, UNB, UFO, algumas particulares de medicina, o Enem não é a prova mais conteudista. O Enem é uma prova de habilidade. O Enem, você que está aí me ouvindo e vendo e está estudando para o Enem, você sabe que o Enem tem um limite de abordagem, né? Ele pega um assunto e ele cobra o assunto até aqui. Ele não se aprofunda naquele assunto. Então, entender até onde vai o limite para poder arrumar melhor a minha mala, né? Para tomar a minha decisão melhor, para poder fazer essa viagem um pouco mais confortável, é o nosso papel, Fê. É o nosso papel. Perfeito. E você falando, eu fico aqui pensando, né? O quanto realmente todo mundo precisa se preparar para isso, porque é o contrário da nossa experiência de Fundamental 2, por exemplo, né? Onde o foco da prova é o texto, não é o enunciado. O enunciado é um detalhe, né? O enunciado a gente passava o olho rápido, ficava um tempão no texto, passa o olho rápido, até porque o comando ali daquela prova provavelmente é um comando comum, que a gente fez a tarefinha lá, seja lá de qual for o conteúdo, várias vezes. Então, a gente não dava mesmo muita atenção pro conteúdo, pro comando. E, Fê, Porque é direto, né? É direto. se for falar de prova de colégio, preparando para a prova do Enem, e vão ficar aqui horas. Por exemplo, tem algumas escolas, tem alguns professores que colocam, por exemplo, uma prova com questão-desafio na prova. Então, uma prova que, sei lá, vale 10 pontos, mas tem uma questão que é a mais difícil, a mais complexa, que vale sozinha 4 pontos. 4 pontos extras. Você já viveu isso aí, aluno que está aqui ouvindo a gente? Com certeza, algum professor em alguma escola que tem lá a questão desafio. Essa preparação para o Enem, de uma questão que vale mais que as outras, vai na contramão da regra da prova do Enem.
Porque pela TRI, o que mais vale, o que mais vai aumentar aí a sua nota, não é o número de acertos e nem acertar a questão desafio. É o equilíbrio, né? É o acerto equilibrado, é o acerto com uma lógica, Coerente, sabe? é acertar aquilo que é mais fácil, que vai balizar aquilo que é o acerto do médio, que vai balizar o acerto do difícil. E numa prova que tem questão desafio do colégio, muitas vezes o aluno erra questões fáceis ao longo da prova, acerta aquela mais difícil e aquele acerto compensa o erro do fácil. E o Enem não tem essa compensação. Então, falar assim de prova, você falou de comando e de enunciado. O Enem, o enunciado do Enem, tem 3 partes. Tá, tudo isso eu estou falando do estudo que eu fiz da prova, não está em matriz de referência, não está no edital da prova, é do meu olhar para a prova e trocando ideia com você, falar, Pepe, eu também percebia isso, eu também vejo isso, que é, o enunciado tem uma introdução. O que é a introdução no Enem? A introdução ele vai resumir aquilo que fala o texto. Ele vai contextualizar aquilo que fala o texto. E o enunciado do Enem não mente. Enunciado não mente. Está no enunciado, acredita, confia, pega aquela informação. O Enem, só aqui abrindo parênteses, ele tem um formato muito engessado para montar a prova do Enem. Pega qualquer prova do Enem, vai ter o mesmo número de páginas ao longo de toda a história do Enem. Por quê? Porque uma prova onde o INEP elabora a prova, uma prova onde gráficas, é feita uma licitação pública para ver o quanto o governo vai bancar, vai pagar, vai custear daquela prova. Então, as gráficas que participam daquela licitação têm que saber quantas páginas vai ter o documento. Então, a prova, sem estar pronta, ela já vai para a gráfica assim, ó, eu quero um orçamento de uma prova que tenha 32 páginas. E aí, quando é aprovado o orçamento, isso vai para o INEP. Olha, foi aprovado, a gráfica é tal, mas, atenção INEP, o teu documento não pode ultrapassar 32 páginas. E isso aí é importante porque, repara, uma figura, uma gravura, o tamanho do texto influencia no tamanho do documento. Então, se foi uma imagem na prova, se foi uma charge, se foi um gráfico, se foi um parágrafo do texto, é porque ele é super importante. Passou por um crivo que falou, não, isso aqui é importante, eu não posso tirar essa figura, essa imagem. E quando vai no enunciado uma informação, ela vai já com essa ideia. Então, você tem que confiar e acreditar em tudo que está no enunciado da prova do Enem. Não mente. E aí está a introdução. A outra parte do enunciado é o clímax. O clímax vai apresentar a você qual é a situação-problema que deve ser resolvida. Então, vamos lá. O enunciado, a introdução, contextualiza, resume o que está no texto. O clímax apresenta a situação-problema e ainda no enunciado tem um comando. O comando é o verbo, é a ação que você tem que usar para resolver aquela questão. E aí no comando, quem está aqui ouvindo a gente, depois pesquisa taxonomia de Bloom no Enem, que é a força do verbo, até o verbo escolhido para montar a prova do Enem é pensado. Eu falei para você no começo que quando eu fiz lá em 2014 aquele paralelo do vestibular da UNB, que era o meu contexto com a prova do Enem, eu tinha uma aversão à prova do Enem. E hoje que eu entendo melhor a prova, como ela é montada, como ela é criada, o trabalho que dá, é uma prova linda. Eu sou fã de carteirinha da prova do Enem. Estou falando da prova em si, né? Do processo de elaborar a prova. E o quanto ela mudou a sala de aula. Eu vivi também esse período da força do Enem mudando a sala de aula. Como é uma prova um pouco mais de aplicabilidade, de resolver o Enem, resolver aquela questão do dia a dia, então vamos lá. Eu vi muitos professores, muitos colegas de química, física, biologia,
se atualizando em sala de aula, porque não era mais a competência, o conteúdo em si que iria resolver isso, mas o pegar aquele conteúdo e aplicar para o dia a dia, entender uma conta de luz, entender os primeiros socorros, né? Entender como eu pego aquele conteúdo e aplico no meu dia a dia. Então, assim, o Enem veio com um novo formato, e isso que eu falo e que eu bato muito nessa tecla. Você que está se preparando para o Enem tem que mudar a sua personagem. Tem aquela personagem aluno, que é a personagem do conteúdo, da competência, que você já ouviu de mim, da Fê, e enfim, você já na pele já percebeu que não é isso que vai aumentar a sua nota mais, tem um limite até onde você vai na competência, no conteúdo, e aí você passa a se transformar em um candidato. E essa transformação em candidato vem muito do método Leal, que é o método de estudo, que é aprender a estudar. E é cruel que essa molecadinha que eu falo, olha só, esse assunto aqui não tem tanta relevância na prova do Enem, não tem tanta recorrência na prova do Enem. Vamos abrir mão dele? Aí ele fala, mas Pepe, o meu professor leva 3 aulas na escola, a minha apostila tem com 3 capítulos daquele assunto e você fala para abrir mão. Abre mão, porque uma coisa é estudar competência e a outra é se transformar em candidato. Tem uma historinha, eu estava ali orientando alguns professores, e aí, na minha orientação para professores e também para aluno, é muito fria, porque é baseada em dados, em números, em estatísticas. E aí você pega ali, eu levei para um professor de história, falando sobre, cara, olha só, um assunto X nunca caiu na prova do Enem. E aí ele se deu conta, falou, meu Deus, e é um assunto que eu demoro 4 aulas para trabalhar em sala de aula. Eu cobro com uma energia muito grande esse assunto nas minhas provas e não caiu. Eu falei, cara, não caiu. Agora, você que é o que domina esse assunto, tem aqui um arquivo das provas do Enem, dá uma pesquisada aí para confirmar meus números. E aí passou uns 2 dias, ele falou, Pepe, realmente, cara, nunca caiu e eu vou mudar a minha abordagem em sala de aula, porque eu tenho que preparar meus alunos para a prova e eu estou preparando ele para a matéria, para a competência. Então é muito bacana perceber que as pessoas estão mais antenadas, os materiais estão mais antenados em relação àquilo que realmente cai na prova do Enem. É fundamental entender a prova para isso. E faz muita diferença, né? É engraçado como, quando a gente está pensando em alguém estudando para um concurso público, a primeira coisa que esse estudante faz é ir justamente atrás do edital. O que cai, o que caiu, o que aconteceu nas últimas provas. Mas não é uma premissa quando a gente fala de vestibular e de Enem. Esse é um papo novo, né? Talvez, pelo que a gente já sabe enquanto professor, dá muito trabalho fazer isso. Então, fazer esse movimento de construir a sua própria formação acadêmica, de pesquisa, de cientista, de mentorar, demanda oportunidade, que é o que a gente teve, né? Tempo, coragem, porque você não estar na sala de aula dando 40 aulas por semana e fazer isso, imagina, é desumano. Então, realmente demanda uma energia muito, muito específica. Mas eu gosto de a gente pensar num campeonato, numa Olimpíada, pensar que um atleta vai chegar num campeonato sem que um mentor, porque provavelmente não vai ser o atleta que vai estudar isso, sem que um mentor conheça detalhes da prova. O que precisa ser feito, como pode ser feito, o que pode, o que não pode, esse movimento pode, esse braço pode. Não faz sentido. Como é que você prepara alguém para uma prova sem que alguém da equipe de preparo, porque não é uma pessoa que vai preparar, né? Ainda mais falando de altíssima performance, de medalha de ouro, é muito investimento que um país faz nisso, por exemplo, sem que alguém, pelo menos um ser humaninho dessa equipe, saiba milimetricamente o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é feito que melhora a performance, que dá mais resultado, que melhora a velocidade, que melhora a maneira que isso acontece. Tem uma experiência da Olimpíada, eu não vou lembrar o nome do atleta, todo mundo fazia aquele salto, né, do sarrafo e fazia de frente, né? Todo mundo fazia sempre igual, e ele foi fazer um teste, foi corajoso ao extremo, e foi fazer o contrário. Ele foi saltar de costas, depois de muito estudo, muita tentativa. Quando ele faz isso pela primeira vez, todo mundo olha e fala, tá louco, né? Imagina,
anos e anos saltando de frente, todo mundo fez igual. Por que esse cara, né, tá surtado? E conseguiu alcançar uma altura tão, bateu o recorde que hoje em dia ninguém nunca mais saltou de frente. Eu enxergo que o meu trabalho, que o seu trabalho vai nesse movimento, sabe? Todo mundo numa conversa É, cega em relação ao processo seletivo e à prova de que tem que saber tudo, tem que estudar tudo. Ou, enquanto professor, tem que saber tudo do que eu gosto. Porque professor é a prioridade. Eu, na sala de aula, naturalmente, a matéria que eu gosto mais, ela vai ter mais aula, ela vai ter mais tempo. Será que esse crivo, né, tão pessoal, ele é o melhor crivo quando a gente está falando de apoiar alguém a atingir seu sonho, a desenvolver habilidade? E isso é legal, porque a prova do Enem está ajudando, ela não está atrapalhando, né? você Eu tem ouço uma o fala. professor falar isso, Pepe, tipo, química. A prova do Enem me permite sair das questões que eu fiz no ensino médio, que era, pega uma barra de ferro dilatada. Isso não existe mais, porque também não existe na prática. E vai trazer Uhum. para, sei lá, alguém bateu a perna e sofreu uma contusão, e aí botou gelo Gelo. fora, e depois botou bolsa quente. Por quê? Isso é física, Aham. isso é química prática, né? Então, que massa que a gente está vivendo esse momento de atualização, né? E muito, muito legal. E o legal é que, enfim, esse nosso papo serve para quem está, claro, no pré-vestibular, no cursinho, mas também serve muito para quem está começando agora, né? O nono ano, o primeiro ano. Esse pessoal que está ali no final do Fundamental 2 vai viver uma prova do Enem. Tem ali o Enem seriado, que é o novo SAEB, vai viver o Enem digital, novas habilidades, e perceber que o Enem valoriza muito aquele ensino mais lúdico, aplicabilidade do fundamental, né? Então, enfim, é super importante também o papo para esses dois extremos. Você tem uma fala, Fê, que eu gosto muito, que é uma expressão que é a vantagem estratégica, né? E quem faz método Leal, e eu acompanho muito de perto o método Leal, e acompanho também muito de perto os estudantes que praticam o método Leal, e eu queria deixar muito claro o quanto isso facilita meu trabalho enquanto técnico. Por quê? Você deu aquele exemplo de um atleta olímpico, tem que ter ali um coach, um técnico que entende a regra do jogo. Beleza. Mas também tem que ter um atleta que se conheça muito, né? Que tem aquele autoconhecimento, aquela autoanálise, que sabe onde é que é o ponto forte dele, o ponto fraco dele. E é isso que o método Leal facilita no nosso trabalho, que é quando eu encontro alguém, quando eu mentoro alguém que faz, que vive o método Leal, é uma pessoa que se conhece muito melhor. E, ao se conhecer muito melhor, aí eu falo, olha, no segundo dia do Enem, vamos começar por Química. Aí ele fala, não, eu já fiz aqui minha correção de simulados, eu já tenho aqui uma autoanálise minha, eu sei que Química não é meu ponto forte, Pepe. Em natureza, biologia, para mim é melhor. E aí, o ajudar a construir a estratégia, porque tem uma estratégia que é comum, que é da prova, mas tem aquela melhor estratégia que é a sua, aquela que você treinou, que você praticou, é aquela que você viveu. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando a pessoa vai começar do zero, eu quero fazer o Enem agora esse ano. Eu vou me preparar para o Enem. A primeira decisão dela é procurar um cursinho para preparação para o Enem. Por quê? Ela tem na cabeça de que, caramba, vai cair história na prova do Enem. Então, eu tenho que saber todo o conteúdo de história ali do ensino médio, do nono ano e do ensino médio. Imagina fazer isso com história, química, biologia, física, matemática, geografia, filosofia, sociologia, linguagem. Não dá. Ela fala, caramba, é muita coisa. Aí ela vai para o cursinho, vem lá apostilas enormes, que parece uma arma, que nunca acaba, professor não acaba, os alunos não acabam, nunca acaba, e que ela fala, caramba, estou com tarefas acumuladas. Não, olha só a vantagem estratégica de fazer o método Leal, de conhecer a prova. Você vai filtrar sem gerar uma ansiedade, né? Você vai filtrar tomando uma decisão seguro, acompanhado com suporte, com dados de caramba, daquela apostila gigantesca eu posso arrancar várias páginas que não vai prejudicar o meu trabalho, a minha nota
na prova do Enem. Eu posso reorganizar o meu gasto energético em relação a estudar. Eu posso começar a valorizar mais o meu professor e a minha sala de aula, porque quando eu me avalio, quando eu faço a minha autoanálise e eu percebo que eu tenho uma defasagem conceitual, conteudista em tal tópico, e aquele tópico é relevante, professor, vem aqui, a sua aula para mim é muito importante, a videoaula é muito importante, porque eu quero dominar aquele conteúdo para, naquele tópico, me transformar em candidato e ter aquela habilidade. Então, quem tem esse autoconhecimento consegue filtrar sem gerar uma ansiedade. E quem não tem esse autoconhecimento e quem não conhece a prova, acha que toda a decisão de filtrar é errado, né? Que o que vai ajudar a aumentar a nota é ter mais competência. E não é ter mais competência que vai ajudar a aumentar a nota. E aí vem o que você falou sobre sabotagem, né? E que tem dos dois lados. O professor, muitos professores, que é aquilo que são românticos em conteúdos, entram em sala de aula, claro, valorizando o conteúdo, ele não está errado, mas o aluno, quando se sabota, caramba, eu adoro aquele professor, eu adoro aquele conteúdo. Ele passa a ter mais, na carga horária de estudo, mais contato com aquela matéria. E aquilo, cara, às vezes não vai potencializar a nota dele. Eu, nas minhas conversas com os alunos, eu falo assim, cara, tem muita gente já aprovada lá na universidade que sabe muito menos que você. Mas por que passaram? Porque entenderam antes que o lance é saber fazer a prova, né? Desenvolver as ferramentas para fazer a prova. Essa autoconfiança é fundamental. Outra coisa, Fê, que ajuda muito o nosso trabalho é o treino. Nesse momento aqui de pandemia, não sei nem se está no seu roteiro, mas eu vou aqui falar que muita gente falando, PP, o meu rendimento no online caiu muito. Eu não consigo mais. No presencial, com o simulado impresso, eu fazia 38, 39 acertos em cada uma das áreas. E agora eu caí para 27, 25 acertos. PP, me ajuda a criar uma estratégia para potencializar e melhorar o meu online. Eu falo, sim, ajudo, imprime a prova. Até porque, como é que eu quero que você desenvolva o teu melhor no online? Como é que eu quero que você crie uma estratégia, uma habilidade para potencializar o seu online, se você vai viver uma prova que é impressa? Como é que eu vou treinar você para uma habilidade do online se você vai viver, por enquanto, né? Porque pode mudar tudo, né? Talvez até possa mudar a data do Enem, porque o Brasil não está lidando bem com esse controle aí da pandemia, enfim, está cada vez mais próxima que a prova e as taxas não caem, mas, por enquanto, a regra do jogo é a prova vai para todo mundo, vai ser ali em janeiro e vai ser impressa. Então, trabalha hoje o cenário mais próximo da prova. Eu até falo com eles, para fazer o simulado com máscara. Por quê? Você vai usar na prova, você vai usar a máscara. Então, assim, eu tenho com meus mentorandos a roupa do simulado. Então, eu treino simulado toda semana. Toda semana treinar simulado. E atenção, cuidado, treinar simulado também implica em saber escolher o simulado, a banca, porque muitos acham que treinar simulado é só fazer em 5 horas e meia questões de qualquer banca. E não é. Eu tenho que ter as questões balizadas pela matriz do Enem. Então, eu tenho a roupa do meu simulado, agora a máscara do simulado, o tempo de prova, né, da prova real, para treinar isso, a hora, né? Se eu consigo fazer isso, cara, na hora do almoço, 1h30, que é o tempo que eu vou ter na hora da prova, melhor ainda. Se eu faço o simulado no sábado, é melhor, porque eu tenho um domingo para corrigir e para começar a semana já enfrentando os erros. Eu gosto muito de uma fala que você tem ali, Fê, do método Leal, que é o que fazer naquela meia hora até o início da prova e poder abrir o caderno de provas. E quem faz método Leal tem uma preparação para esse período, para esse momento. Então, assim, é treinar muito mais próximo
da regra do jogo. É saber que não precisa chegar, não precisa se preparar como se estivesse completamente no escuro, né? Não faz sentido se preparar para algo tão importante, colocar tanta energia e realmente sair atirando para todo lado. Eu gosto de ouvir você falando o como as nossas expertises e experiências se complementam, e isso não é por acaso, tanto que quem nos conectou e nos juntou foram alunos. Foi uma aluna que falou, cara, vocês precisam trocar ideias, vocês precisam conhecer, porque é o melhor dos dois mundos, ela falava, né? E ela continua falando, é o melhor dos dois mundos. Uma orientação de inteligência emocional, de performance, de motivação, de disciplina, de organização, de registro, e uma outra do o que é a prova, como é que eu me preparo para essa prova, do que se trata a prova. Então, a nossa união vem disso, por isso que eu falei que o nosso propósito é o mesmo, e a gente tem caminhos que vão paralelo e se convergem mesmo, nesse sentido, de orientação. A Fê foi meu presente de aniversário faz uns 2 anos, ou 1 ano. Eu sempre viajo no meu aniversário, eu não gosto de comemorar meu aniversário, festa e tal, eu sumo um pouquinho no meu aniversário, e é 30 de julho. E aí eu viajei aqui para perto, para Goiânia, e postei no Instagram, que eu estava no hotel, marquei lá Goiânia. Aí veio a Adriele no direct e falou assim, que legal que você veio falar com a Fernanda. Eu falei, quem é a Fernanda? Já era amigo. Quem é a Fernanda? E aí ficamos assim, essa amizade linda, linda, linda. Bom demais. Pepe, me fala uma coisa, falando sobre acertos e erros, queria que você elencasse um erro, eu sei que a gente falou vários, mas o que você considera que seria assim, o maior erro numa preparação para o Enem? Considerando a experiência que você tem, qual que é um dos grandes erros que os alunos cometem na hora de se preparar para o Enem? O maior erro, Fê, é não trabalhar a habilidade. Né? E não trabalhar a habilidade, isso é muito amplo a sua resposta, mas ele vai entender. Por exemplo, tempo de prova. Tempo de prova é uma habilidade. Se você chega na prova com muito conteúdo, muita competência, até fez muitas questões, mas não trabalhou a habilidade, na hora da prova, você vai para a prova com uma expectativa alta, porque você treinou, você estudou, mas não treinou, sabe muito, mas não treinou a habilidade da prova. Eu tenho aqui alguns exemplos. Tem um aluno que acabou até passando depois, mas ele falou assim, um belo dia, ele falou assim, Pepe, estou muito feliz com o meu rendimento na prova de matemática do Enem. Eu fiz aqui um simulado, eu treinei ao longo da semana e eu acertei 43 de 45 questões. Eu falei, cara, que fera, gênio. Como é que você fez? Aí ele, eu peguei a prova do Enem de matemática e eu fragmentei a prova um pouquinho a cada dia. Então eu fazia um pouquinho segunda, um pouquinho terça, um pouquinho quarta. Aí eu acertei 43 de 45. Falei, cara, e na hora fazer todo esse pouquinho, de pouquinho em pouquinho, em 2 horas, vai dar de novo 43 de 45? Porque uma coisa é treinar conteúdo, treinar a competência, saber se você domina ou não aquele assunto. Outra coisa é aplicar tudo isso em 2 horas, porque tem prova de matemática, tem prova de natureza, tem a redação, tem linguagem, tem a ida ao banheiro, tem marcar o cartão. Então, assim, o maior erro é não treinar, não desenvolver a habilidade. Por exemplo, você achar que você, por ler, por dominar aquele conteúdo, você agora virou um belo candidato. E não é assim. O detalhe é ler, dominar, é o que eu chamo de entender. Você entendeu aquele assunto. Você entendeu aquela abordagem. O aprender é um outro processo. É o processo de, caramba, eu fui tentar colocar em prática, errei, tal vacilo. Estuda aquele teu erro. Foi um erro de atenção? Foi um erro de conteúdo? Foi um erro porque eu entendi errado a matéria? Eu tenho que revisar, eu tenho que voltar? Aliás, revisar é um outro tópico que todo mundo fala, todo mundo cobra. E o revisar, para mim, ele passa primeiro por eu aprendi, eu entendi, eu aprendi aquele assunto, agora eu tenho que revisar, porque eu tenho que virar, criar uma habilidade, ganhar tempo de prova. Então, o maior erro é você não treinar a sua habilidade. E o que é não treinar a habilidade? É dar muita atenção
para um conteúdo, para uma competência, muita atenção para uma teoria, é medo de errar. Por exemplo, tem muitos alunos que ficam ao longo do dia e ficam realmente estudando, estão escrevendo, estão fazendo resumo, estão lendo e acham que estudaram. Falo, cara, não estudou. Porque para estudar eu tenho que errar e corrigir erros. Se eu estou resumindo, cara, a minha chance de errar um resumo é muito pequena, né? Eu peguei ali um texto, eu entendi o texto, um bom resumo é, eu coloquei ali com as minhas palavras, eu coloquei ali no papel da forma que eu entendi, mas eu não estou me desafiando ao fazer um mapa conceitual, um mapa mental, um resumo, uma leitura, não estou me desafiando. E aí gera uma falsa sensação de que eu estudei e que eu domino aquele assunto. Mas vem uma primeira pergunta e você não consegue resolver o problema com aquela competência que você dominou, que é colocar em prática. Então, vamos lá. Para ser direto na sua pergunta, o maior erro é não desenvolver a habilidade. E não desenvolver a habilidade passa por várias facetas ao longo do teu estudo. Quando um mentorando meu fala assim, Pepe, hoje meu dia foi muito produtivo. Eu falo, por quê? Lista para mim o que você fez. E aí, ele tem uma sensação de que foi produtivo porque ele ficou muito tempo concentrado, estudando. E eu falo, cara, isso, cuidado, é muito mais quantidade do que qualidade. Ser produtivo você estava sozinho, individual, estava escrevendo, estava errando, corrigiu o erro, pegou a banca correta da prova, beleza. Então agora tem relevância, tem conteúdo, então beleza. Então agora foi um dia produtivo. Agora ficou muito tempo, muitas horas, né, meio ali que se sabotando, né, não errando, então não é ser produtivo. Às vezes o dia é muito produtivo e você fez pouco em quantidade de tempo. E foi muito produtivo o meu dia. Eu, agora nessa pandemia, até a gente se readaptar em relação à rotina, horários, ambiente de trabalho, enfim. Eu tive muitos dias que eu trabalhei pouco em carga horária, mas que foram dias muito produtivos, porque foram trabalhos assertivos, pontuais. E também tive muitos dias que eu trabalhei muito, em muita quantidade, e acabou o dia, eu falei, caramba, não foi produtivo, porque eu não saí da onde eu estava, eu não errei, eu não me atualizei. Então, a mesma coisa vem com os alunos, eles têm que ter essa autoanálise. Eu estou aqui olhando, na minha mesa tem alguns livros, e aí eu tenho aqui um livro, ó, que é o Guia do Enem, que me lembra muito o meu 2014, é do Paulo Jubilu e do Matheus Prado. Eu acho que não tem mais essa edição. Também já não vale mais a pena comprar esse material, porque o Enem já está um pouco mais atualizado. Agora, um livro que eu indico para quem está começando agora, ali no 9º ano, 1º ano, para começar a estudar, é esse aqui, ó, do professor Pierre Luigi, que é Aprendendo Inteligência. Esse aqui vale muito a pena para quem está começando. Quem está agora aí no pré-vestibular, no 3º ano, já aprendeu apanhando, já aprendeu isso aqui. Mas quem está no 9º ano, pais, enfim, para pais e por aí vai. Então é isso. Desenvolver a habilidade e que passa por tudo isso que eu falei. Então o maior erro é não treinar a habilidade. Em uma prova de habilidade, não treinar a habilidade é um grande erro. Por exemplo, eu estou aqui falando e as coisas vêm. Por exemplo, treinar a habilidade eu não posso pegar uma prova do Enem e começar a leitura pelo texto. Porque eu vou ler o texto da questão sem saber o que está sendo cobrado, avaliado, perguntado. Eu vou ler por ler. Ler por ler, eu vou perder tempo. Perder tempo caramba, não treinei a habilidade. E aí, cara, uma coisa que eu quero chamar muito a tua atenção, aluno que está aí ouvindo a gente, que mas Pepe, o meu professor em sala de aula lê o texto. Claro, ele está em um outro contexto. E nesse contexto, sala de aula, o texto é muito rico, é um recurso didático super importante para o professor em sala de aula. Só que olha o ambiente que ele está,
sala de aula. Na hora de estudar a prova, também vale a pena ler o texto. Tem muita informação que você acaba aprendendo da leitura do texto. Agora, na hora de fazer a prova, como um simulado, ou na hora da prova realmente, às vezes, eu não vou ler aquele texto. Se eu leio o enunciado, já consigo interpretar, dominar a linguagem, compreender o fenômeno, já consigo me contextualizar só pelo enunciado, então o texto não é necessário. Repara que, como são atitudes que, dentro de um contexto, são corretas, vamos lá, ler o texto em sala de aula é correto. Ler o texto ao estudar a questão é correto. Ler na prova, nem sempre é o correto. Então, ler no simulado, nem sempre é o correto. Então, é entender em qual momento eu estou da minha fase de estudo, se é momento aluno, estudante ou candidato, e usar as ferramentas corretas. Isso é treinar habilidade. Então, de novo, um grande erro na hora da prova, na hora do Enem, ou na preparação do Enem, é achar que você tem que aplicar no momento de estudo e na hora da prova a habilidade de aluno, que é o cara que lê texto, que é um cara mais processual, que não se importa com o tempo de prova, se importa mais com competência. Então, quem não consegue se atualizar nesses momentos, cometeu um grande erro na sua preparação. E aí vem o seu papel, que é brilhante, que é o dar o famoso tapa na cara, mas é um tapa na cara com tanto carinho, que é também o que eu faço, é dar mais um colo do que um tapa na cara. Fala assim, acorda, cara. Você agora é candidato. Isso que você fez é correto quando você é aluno. Agora, como candidato, não. Ah, mas meu professor fez. Claro, ele estava em sala de aula. Ah, mas a minha apostila fez. Claro, tem outro contexto. Então, é saber ali caminhar, transitar ao longo do dia nessas facetas dessa personagem. Repara, o indivíduo que está se preparando para o Enem, ao longo do dia, ele vai ter no mínimo 3 momentos, que é o momento aluno, quando você foi para a aula ou ficou ali numa aula online, né? Momento aluno, e aí depois ele tem que se transformar, esse mesmo indivíduo, em um momento estudante, e aí é sozinho, é solitário, é com relevância, é com raio-x, é escrevendo, é errando, é corrigindo o erro, e o momento candidato, que é tempo de prova, tomada de decisão, saber corrigir aquela questão, saber o que eu errei naquela questão, saber o que eu tenho que melhorar em relação àquela questão. E eu até falo, e aí puxando um pouco aqui para o nosso lado, que é o nosso trabalho, também tem, ao longo do dia, o momento que você é namorado, namorada, filho, filha, irmão, irmã, amigo, amiga, porque tem pessoas que acham que não tem vida, né? Tem que parar a vida por 6 meses para ficar só estudando para o Enem. Cara, não é isso. Por exemplo, muitos mentorandos falam assim, Pepe, eu vou viajar. Qual a apostila que eu levo para a minha viagem de fim de semana? Eu falo, Também te cara, não perguntam leva isso, né? muito. Fica pra mim Fala, demais. cara, você vai viajar? Então viaja, cara. Não vai viajar levando a apostila, porque você não vai nem aproveitar a viagem e você não vai nem ser um bom estudante. Então vai viajar, viaja. Eu tenho isso muito comigo, assim, vamos lá, eu me planejo, o que é planejamento? É me preparar para poder usufruir um período que eu vou ficar ali viajando. Então eu antecipo algumas coisas, ou eu abro mão de algumas coisas, ou eu coloco para depois algumas coisas, mas eu não me cobro, eu não me culpo, porque eu estou viajando e não estou trabalhando, não estou produzindo, não. Eu realmente consigo me dedicar, me desligar em relação a tudo isso. Então, isso é treinar habilidade, isso é desenvolver habilidade. É o aluno saber que ele fez o filtro, esse filtro foi feito não por uma sabotagem, eu gosto, não gosto, não. Foi feito por dados, por números, né? Por uma estatística, por estudar a prova. Ele fez o filtro, confia nesse filtro e nesse cronograma. Eu lembro da história de um aluno que eu falava para ele que domingo também era dia, né? Fala, cara, domingo também é dia. A gente tem que
se programar para aproveitar o nosso domingo, ou para estudar, ou corrigir erros, ou para não fazer nada domingo. E aí ele falava, Pepe, eu não consigo estudar domingo. Domingo eu preciso ficar realmente off. Então que fique off o seu domingo. Mas não se culpe de ficar off domingo e de abrir aqui um Instagram da vida e ver que tem alguém estudando, produzindo, enfim, trabalhando. Então não fique se culpando. É mais ou menos por aí. Então o maior pecado, o maior erro do Enem é não se preparar na habilidade, nas regras do jogo. Perfeito. E é isso, você está falando de produtivo, ocupado, existe uma diferença muito grande, né? Entre ser produtivo, ter um dia produtivo e ter um dia ocupado. As pessoas têm muito mais um foco na ocupação, de ocupar-se o tempo inteiro. Eu acho muito legal quando você traz a questão da habilidade. Uma das grandes questões que eu preciso trabalhar com os alunos sempre é a questão da dificuldade de lidar com erro. É um problemão. Eu costumo dizer que boa parte dos bons alunos, no sentido de bons alunos, bons estudantes, eles estudam para não errar. E quando você vive todos os dias estudando para não errar, você se engana num grau absurdo, porque eu estudo para errar o mínimo. Mas errar o mínimo no estudo é péssimo. Se eu vou aprender mais quando eu erro, eu me preparo, eu evito o erro, porque o erro dói, libera cortisol, e aí eu acerto. Mas eu acerto porque eu vi uma aula, porque eu fiquei 1h30 estudando aquela matéria. Depois eu faço um simulado. É claro que o índice de acerto depois de uma aula e 1h30 de estudo não vai nem beirar um bom goianês, o índice de acerto do simulado. E aí entra nessa, né? Eu tenho um problema, eu sou burro, eu não sei o que eu tenho problema de memória. E o problema está no processo. Não dá para focar o estudo em acerto. A meta de acertar é na prova. Eu costumo dizer que a gente tem 2 momentos com que o foco é acertar: simulado e prova. Fora isso, o foco tem que ser aprender. E foco de aprender e foco de acertar são coisas tão diferentes que chega a um ponto que se o aluno está muito preocupado em acertar, ele se impede de aprender. Então, às vezes, quanto mais tempo de cursinho, pior fica. Tem gente que diz que não, né? Quanto mais tempo de cursinho, mais próximo você está da vaga. Eu discordo bastante, porque se você vai sensibilizando ao erro a cada vez que passa, a cada mês, a cada reprovação, chega um ponto de que você não suporta mais errar. Porque dói tanto que você para de fazer questão. E aí, gente, não é força de vontade, não é descaso, é dor, é dor. E o outro viés é, quanto mais tempo de cursinho, melhor que eu vou passar, mas pega esses veteranos de cursinho, o quanto eles estão de saco cheio de aula, de conteúdo, de apostila, de competência. Por quê? Porque eles sabem que não é mais ali que vai potencializar a nota deles. É realmente o enfrentar o erro, o melhorar o erro, o corrigir o erro, o errar menos, mas não ter medo de errar. Você falou um dia ocupado e um dia produtivo, traz aqui para os estudos, quando eu falo assim, pessoal, vamos estudar a partir da prova, que é pegar uma questão e enfrentar aquela questão com as ferramentas que tem. Aí o aluno fala, mas Pepe, eu perdi muito tempo naquela questão porque eu tive que ver uma aula, eu tive que rever um conteúdo, eu tive que ver... Cara, isso não é perder tempo. Demorar estudando não é perder tempo, porque você está com qualidade, né? Você está realmente combatendo uma falha que você percebeu olhando para a prova. Isso não é perder tempo. Então, cuidado. O estudo de qualidade, ele realmente demanda muito tempo. E em especial, numa matéria que é matéria de competência. Você pega uma química na prova do Enem, ela demanda tempo, né? Você pega uma biologia, uma história, uma geografia, é diferente do que estudar uma matemática. A matéria mais fácil para estudar para o Enem, repara, quem está aí ouvindo, a matéria mais fácil para estudar. Não falei que é para entender e para aprender, mas para estudar é a matemática. Por quê? Porque o que é estudar matemática? É resolver questões, errar, apagar, fazer de novo e procurar ali caminhos para uma nova solução mais rápida, com mais habilidade. E a geografia, a história é uma outra habilidade. Você não estuda geografia e história muitas vezes a partir da questão. Você estuda lendo, resumindo, mapa mental, mapa conceitual. Mas você já ouviu aqui que isso não é se desafiar, errar e estudar. Então tem que estar muito atento a essas habilidades
em cada uma das áreas para se potencializar. Bom demais. E Pepe, para quem não é seu aluno, para quem está te conhecendo agora, inclusive, como é que faz para saber mais disso, para ser mentorado por você ou para ter conteúdo gratuito? Conta pra gente como é que faz para te achar. Ah, bacana, bacana. Bom, eu sou muito acessível, assim, me vejo muito como a Fê, muito acessível, muito disponível para receber vocês, para trocar ideia. Me encontra pelo Instagram, onde eu estou sempre ali, no @pp_Paulo Pérez, com o Z. Também tem um canal no Telegram, Mentoria com PP. E me encontra também aqui em Brasília, no PPA, no pré-vestibular PPA, que o PPA vive na prática tudo isso que eu falei aqui junto com a Fê. O nosso método é um método que já faz esse filtro, trabalha com relevância, com recorrência, metodologia ativa. Então, no PPA, aqui em Brasília, são 2 unidades, no PPA em Goiânia e no PPA lá em Juazeiro do Norte, no cursinho Evolução. Mas é isso. Cara, Fê, foi muito gostoso. Tá acabando? Bom demais, não é? Tá, já estamos aqui, ó, no final. Se deixar, a gente não para, tá? Porque isso aqui, ó, eu falei pra vocês que a gente manda mensagem de madrugada, então aqui não tem negócio de hora. Eu queria Ah, muito tá muito gostoso, muito bom. uma dica final, assim, sabe? Aquela coisa que você fala, cara, se de tudo, se pegar isso dessa nossa conversa, a coisa começa a virar a chavinha. E aí? Beleza. Eu diria que comece a estudar a partir da prova. Então, pegue ali a prova como seu termômetro. Por exemplo, uma dica boba, mas que funciona, que é eficaz, pega as provas do Enem anteriores e unifica todas as provas, o PDF, em um único documento. Eu fiz isso, eu posso até passar para a Fê, ou então podem me pedir. Eu fiz isso, eu tenho as provas unificadas em um único documento. E aí, por exemplo, você não sabe a relevância de um assunto na prova do Enem. E aí você está estudando no teu colégio fotossíntese. Cara, pega as palavrinhas-chave ali de fotossíntese, da aula que você viu, ou da apostila que você viu, e faz uma busca nesse documento de provas, nesse histórico de provas do Enem. Vai perceber, com esse olhar, vai perceber a abordagem do conteúdo, a recorrência do conteúdo, a relevância do conteúdo, até onde é cobrado, se aquilo que o professor falou em sala de aula realmente cai daquela maneira, ou você tem que procurar uma outra fonte para estudar para aquele assunto. Mas a grande dica é estudar errando, corrigindo o erro, estudar a partir da prova. Tem bancas muito boas ali para o Enem. Ah, PP, eu já fiz todas as provas do Enem, Enem primeira aplicação, Enem PPL, provas do INEP, tem bancas boas. Você pega a banca da UEL, a Estadual de Londrina, a Estadual do Amazonas, pega a prova da FATEC, lá de São Paulo, a UERJ, exame de qualificação da UERJ, são bancas boas para trabalhar essa habilidade de prova. No mais, erra, corrige erro, pede aqui ajuda para a Fê, para mim, pede ajuda para os professores, erra, corrige erro, acredita em você, estudou certo, correto, treinou dentro do critério da prova, então essa sua expectativa de acerto na hora da prova é confiável, acredita em você, confia em você, a prova é muito menor do que você sabe muito mais, você é muito maior que essa prova, o que a prova demanda é que você saiba usar toda essa sua bagagem de conteúdo e competência da maneira certa, de forma correta. E você não está sozinho. Você e eu já passamos por vários desafios e estamos aqui para ajudar, para auxiliar ou para trazer pessoas que possam ajudar você nessa caminhada. Um grande beijo, muito obrigado, Fê, mesmo de coração. Foi muito bacana bater papo com você, trocar ideia com você, sabendo que está reverberando, porque eu confio, acredito, eu conheço no seu trabalho e na sua história em relação à aprovação. E se os nossos alunos que estão aqui nos ouvindo, se não forem aprovados, sabem que vão ter um conforto para continuar, né, para melhorar. Essa resiliência também é fundamental.
no nosso trabalho, na nossa vida como um todo. Muito obrigado, Fê. Um beijão. Valeu mesmo. A toda a equipe do Método Leal e a todos os alunos do Método Leal. Valeu mesmo. Tamo junto, obrigada. Quero te agradecer demais. É maravilhoso te ouvir. A gente segue trocando figurinha. O Papo Leal sobre como estudar para o Enem está só começando. E que começo de responsa. Quem está nos vendo aí, fiquem ligados, porque serão 14 dias de conteúdos nesse nível que vocês acabaram de ver agora. Impecável, impressionante, transformador, de fazer um boom na cabeça da gente. Ó, dica pra galera do Papo Leal. Aqui foi o primeiro, vão vir mais 14, se eu não me engano. Pega papel e caneta, separa o caderninho para esse momento, anota e coloca em prática tudo isso. Um super beijo, Fê. Até mais. Tchau, gente.